Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Maria Castelo Branco, com a Leonor Rosas e com a Adriana Cardoso. Ouviram bem? É um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. E esta semana, porque a Leonor decidiu socializar um vírus que anda por aí, estamos as 3 à distância, porque estamos as 3 meio de cama, basicamente, porque a Leonor trouxe um vírus do estrangeiro, eu e a Adriana achamos que foi da China mesmo. Portanto, se vocês... Agora estou a ser culpada por vírus. Tu socializaste os meios de produção do vírus, percebes? E ele agora não sai. Alguém lançou uma mal olhada à Lei da Paridade e nós ficámos todas assim. Não, mas completamente. O mal olhado chama-se tu quereres ir à China, Leonor. Foi isto que aconteceu. A Adriana está a ser xenófoba com os chineses que nos trouxeram o Covid. Eu acho que isto é gripe A. Portanto, se alguma de vocês estiver também assim, estamos solidárias. E passando para o nosso tema, o nosso primeiro tema da semana, que na verdade é assim meio bifurcado, porque os debates presidenciais têm sido um bocadinho redondos, não sei se vocês concordam, depois falaremos disso, com um dos candidatos a aumentar a agressividade, e com isto eu passaria para ti, Leonor, porque houve o Bloco de Esquerda tem estado muito desaparecido das notícias, e mesmo a convenção do Bloco de Esquerda tem sim menos relevância do que tinha, por exemplo, em 2019, mas Catarina Martins é uma candidata do Bloco de Esquerda forte, apesar de tudo, e teve um debate com André Ventura que aumentou os decibéis, como também aumentou com Marcos Mendes, mas ele tem estado a aumentar a histeria e a agressividade. E, portanto, eu perguntava-te que análise é que tu fazes dos debates e da prestação da candidata do teu partido, e também que análise é que tu fazes desta convenção do Bloco, que finalmente trocou de líder, e este líder quer dialogar com a esquerda, apesar da esquerda estar absolutamente espartilhada nestas eleições presidenciais. E que análise é que tu fazes disto tudo? Bem, tentando também aqui seguir esta bifurcação que tu nos propões, começando um bocadinho com algumas coisas sobre os debates. Eu não queria falar tanto sobre os debates, eu acho que já disse isto nas legislativas, tem alguns problemas com a forma dos debates. Para mim, eu acho que estes debates, quer sejam eleições legislativas, presidenciais, devem acima de tudo assumir um modelo de serviço público, de informar as pessoas sobre os pontos de vista de cada candidato, escrutinar as propostas, escrutinar a sua veracidade ou não. E o que eu tenho sentido, e julgo que já disse isso noutras eleições, nós temos tido muitas ao longo deste tempo, é que estes debates muitas vezes me parecem estranhos, não só pelo seu reduzido tempo, como pelo facto de as televisões acabarem por dispensar muito mais tempo para comentário e análise política a seguir do que propriamente dar espaço e um espaço temporal maior aos candidatos para discutirem as suas propostas. Acho que face ao crescente berreiro que o André Ventura traz para a televisão, poderiam ser usados modelos que são usados noutros países. Por exemplo, eu lembro-me do debate entre o Lula e o Bolsonaro nas últimas eleições, em que havia mesmo, os jornalistas eram muito estritos, era um debate bastante longo, eram muito estritos com a utilização do tempo, com a interrupção, e era mesmo uma coisa em que não era permitido interromper o adversário e falar por cima, e em que havia, e acho também interessante, existem modelos em que há fact-check quase em direto dos debates com os candidatos, porque eu acho muito que este sistema, não só o sistema em que há um debate que eu acho que é de duração muito curta, seguido por um momento de comentário quase infinito, em que são dados números aos candidatos como uma pontuação, parece-me contribuir um bocadinho para uma espetacularização destes debates, em que quem ganha muitas vezes acaba por ser André Ventura. Quer dizer, às vezes parece-me um pouco claro
o porquê da atribuição de pontos, e parece tipo, consigo desferir um golpe contra o meu adversário e ganho mais um ponto, e esse golpe pode nem sequer corresponder a um argumento verdadeiro, pode nem sequer corresponder a um grande truque retórico ou argumentativo, pode ser simplesmente gritei mais alto, fui mais agressivo, e eu acho que isso, enfim, isso interessa-me um pouco, e acho que seria interessante democraticamente pensarmos como é que se podia fazer um tipo de debate diferente em eleições futuras. E um bocadinho sobre a convenção do Bloco, eu acho que a Catarina teve um debate, foi muito difícil com o André Ventura está muito mais agressiva, ela é uma mulher de esquerda e levou com essa agressividade com grande força, acho que ela conseguiu responder bem, mas lá está, é sempre muito difícil saber como é que se responde ao líder da extrema-direita, se é gritando mais alto, se é esperando que ele termine, se é abdicando no momento em que podemos falar porque não queremos entrar na gritaria, se é gritar de volta, se é, enfim, acho que é mesmo muito complicado esta tarefa, e que por isso, pelo bem da democracia, os debates poderiam ser diferentes. Mas sobre a convenção do Bloco, porque eu acho que até é sobre isso que eu talvez possa trazer mais, enfim, mais coisas interessantes a dizer. Eu fui delegada a esta convenção do Bloco, como tenho sido em todas desde 2018, e acho que o Bloco chega a esta convenção mergulhado na crise mais séria e crise existencial mais séria que alguma vez teve. Estamos derrotados, incompreendidos, fechados sobre nós próprios, parece que queremos cerrar fileiras, mas os nossos olhares inevitavelmente olham sempre para dentro e as nossas bocas acabam por falar uma linguagem muito da autojustificação, da autocomiseração e à procura de uma linha argumentativa que desloque sempre o erro de dentro para fora. E isto que eu estou a dizer foi o que eu disse também na convenção, enfim, é público, sempre esta ideia de não fomos nós, foi o avanço da extrema-direita. E se é verdade que a extrema-direita avançou muito e que não só a extrema-direita avançou, como o discurso hegemónico da sociedade se deslocou para a direita, a verdade é que isso não pode ser uma impossibilidade. Eu acho que há um grande problema com o qual o Bloco e não só se depara, que é o problema de estar sempre à defesa, estar sempre sujeito a uma temporalidade que é definida pelos nossos opositores políticos, pela direita, pela extrema-direita. Vivemos uma espécie de uma economia política da derrota. Isto é uma expressão de um livro que eu recomendei há uns episódios atrás, e eu acho que isto é um grande problema que requer uma atualização de discurso e, sobretudo, eu acho uma reivindicação, ou seja, reivindicarmos novamente a posição de antissistema para a esquerda anticapitalista e não nos pormos numa posição de defensores de um regime político e de um sistema, sobretudo um sistema político ou económico, que tem cada vez menos a ver com a gênese do que é a esquerda, que eu acho que o Bloco devia ser. E termino só dizendo que o seguinte, eu também acho que disse isto na convenção, que nenhuma mudança é nunca outorgada de cima para baixo. Isso não existe à esquerda, quer dizer, não pode existir, e que o Bloco precisa também de um caminho, eu acho que o José Manuel Pureza também referiu isso, precisa de um caminho de redemocratização, de olhar para dentro, para as pessoas que saíram, para as pessoas que estão descontentes, para as pessoas que fazem críticas, e não olhar para a crítica como um problema, para a crítica interna como um problema, mas como algo que enriquece um partido, e que eu acho que enriquece o Bloco, e acho que a única forma do Bloco conseguir sobreviver é reorganizando-se, infiltrar-se na vida real das pessoas, construir essas raízes profundas na sociedade portuguesa e redemocratizar-se e ouvir quem tem críticas para fazer. Deixa-me só fazer-te um follow-up antes de passar para a Adriana, porque tu consideras que o José Manuel Pureza, apesar de ser, porque ele tem-se apresentado como uma espécie de católico progressista, um tipo que quer dialogar à esquerda, e tu achas que ele consegue incorporar essas ideias de uma maior radicalização à esquerda e reivindicação de um lugar, como tu dizias, que não defende este sistema, que está à margem do sistema? Eu acho que tu estás meio a falar de uma coisa tipo LFI, não é? Parece assim mais... Sim, estou bastante... Mas tu achas que o José Manuel Pureza consegue, ou seja, que as ideias dele correspondem a essa radicalização? Ou conseguem corresponder? Não te sei responder, na verdade. Estou a esperar para ver o que é que vai acontecer. Eu entretanto, já não faço parte da Comissão Política do Bloco, continuo a ser da Mesa Nacional, e estou um bocadinho a esperar para ver. Tenho a melhor das impressões do José Manuel Pureza, e espero que ele seja capaz de levar a bom rumo esta tarefa.
Mas lá está, não tenho bola de cristal, não sei como é que as coisas se desenrolarão. Muito politicamente correta esta resposta de Leonor Rosas. Vamos passar, Adriana. Tu, apesar do vírus que te ocupa, tu tens visto os debates, imagino eu, e provavelmente não tem ajudado à recuperação, porque há debates muito frustrantes, que uma pessoa fica com o sistema imunitário um bocado mais em baixo. E eu perguntava-te que análise é que tu tens feito desta prestação dos diversos candidatos e na verdade uma provocação para ti, que é, tu achas plausível que Coutinho Figueiredo esteja de facto com 5% na sondagem que saiu do Expresso na sexta-feira? Coutinho Figueiredo, para quem não viu, Coutinho Figueiredo está com 5%, António José Seguro está com 14%, se eu não me engano, Marcos Mendes está na margem de erro do empate técnico com os outros dois, com o André Ventura e com o Almirante, apesar de André Ventura e o Almirante com a distribuição de indecisos estarem um pouco mais acima. Marcos Mendes está com 23% e os outros dois com 25%, 26%. Coutinho Figueiredo vai roubar votos ao Marcos Mendes e ao André Ventura, nos jovens André Ventura, parece-me, mas com 5% Marcos Mendes pode descansar um pouco. Agora, a questão é, será que é verdade? Isto foi feito antes dos debates? Tu achas que os debates têm beneficiado algum candidato em particular ou não? Eu não sei se é da minha condição febril, mas a ideia de que o Zé Manuel Pureza vai revitalizar seja aquilo que for, ou que o Coutinho Figueiredo vai passar à segunda volta, sei lá, é só algo que para o meu estado de doença me faz rir e portanto agradeço estes pequenos momentos que me alegram a minha vida de quem nestes dias só tem chá e medir a sua febre, portanto eu agradeço. Nós já agradeço isso por te alegrar, só queremos ver um sorriso na tua cara. Ótimo, obrigada, agradeço ao Bloco de Esquerda por achar que um professor de meia idade absolutamente não carismático vai ser a nova força para revitalizar o Bloco de Esquerda. Eu agradeço. Há um partido de esquerda com imenso sucesso com um professor de meia idade, um professor universitário de meia idade nada carismático. Não acho que o Pureza seja isso, mas... Não acho que Portugal seja transponível, mas ok, sim. Mas não estão um bocado fartas? Eu estou um bocado, eu aqui por acaso concordo com a Catarina Martins, deve ser a única coisa, mas eu estou um bocado farta de ver a política portuguesa cheia de homens de meia idade, depois são todos iguais. Estão todos assim meio carecas e todos iguais e o ímpeto reformista ficou lá atrás, mas também ainda tem... Vamos voltar à carecofobia da lei da paridade? Sim, por favor, agora já podemos voltar à carecofobia. Todas nós erramos. Todas nós erramos. Eu nunca errei. Já podemos voltar à carecofobia. Porque pronto, no caso é mas vou avançar para não perder muito mais tempo a falar de Zé Manuel Pureza, porque enfim, coitados de quem está a ouvir, eu também ou de homens de meia idade no geral, porque também estou doente, mas não vamos abusar. Sobre os debates em si, primeiro a tua pergunta provocatória. Eu acho que as pessoas precisam de aprender a ler sondagens, e eu sei que pronto, pois propriamente a maneira como elas são comunicadas e tudo mais torna um bocadinho difícil de alguém ir para além das gordas e ir à procura de realmente o que é que as fichas técnicas dizem. E o que interessa e o que me interessa dizer sobre esta sondagem em concreto é que tem um método que é completamente diferente que é o método no fundo que é mais plausível e que funciona melhor, porque é o método em que são entrevistadas as pessoas de forma em pessoa, as pessoas têm um follow-up e portanto não é uma sondagem apenas de presidenciais, foi feita uma sondagem de presidenciais e uma sondagem relativamente a legislativas. E quando as pessoas se forem ver, e vou só dizer isto relativamente a Coutinho, primeiro, ninguém chora mais e é mais chorão do que um homem de meia idade que é simultaneamente deputado no Parlamento Europeu e portanto tem um orçamento absolutamente estúpido e ridículo, anda sempre com pessoas de redes sociais atrás, está dia sim dia não na televisão, mas depois finge que há uma cabala da comunicação social para o impedir de facto ter mediatismo e capacidade de chegar às televisões. E depois faz aquela coisa super cringe em que vai buscar opiniões de comentadores e faz reels a chorar sobre isso. Eu acho realmente que é aquele tipo de coisas que não sei, ele até deu uma entrevista a dizer pronto que de facto um dos problemas da vida política ativa é não conseguir ter uma companheira. Se calhar é por estás a chorar nas redes sociais que isso também acontece. Depois, relativamente ao facto de ele conseguir ou não roubar votos ao Marcos Mendes, sim, pode de facto acontecer, mas quando se vai ver a própria ficha técnica, a elasticidade
de votação, ou seja, o contágio possível de eleitores ao centro-direita é enormérrimo e, portanto, nada indica que até estas próprias pessoas de que na sondagem tiveram esta atitude e disseram que iriam, por exemplo, votar Luís Marques Mendes ou até outro candidato, depois acabem por não votar em Coutrinho, porque, de facto, quando se vai ver aquilo que as pessoas valorizam a nível de personalidade junto com os traços dos candidatos, acaba por bater bastante certo. Sobre os debates em si, eu não acho que os debates e as prestações em si dos debates alterem significativamente, seja aquilo que for. No sentido em que, por melhor que seja a prestação do debate ou não, que isso altere fundamentalmente o sentido de voto. Acho que o papel dos debates é conseguir manter os candidatos em voga, ou seja, que o ciclo noticioso e de comunicação social vá atrás dos próprios candidatos. Acho que, por exemplo, o candidato que está a sofrer mais é António José Seguro. Por exemplo, faltou um debate porque esteve doente. As melhoras, António José Seguro, estamos todos juntos. Faltou um debate e depois no debate estamos a gravar terça-feira, no debate de ontem de segunda-feira que teve com o candidato do LIVRE, Jorge Pinto, Marcelo Rebelo de Sousa foi internado e, portanto, todo o ciclo mediático foi completamente ao lado do próprio debate e ele sofreu disso. Portanto, acho que ele está a ser de longe o mais penalizado. O mais beneficiado é de longe André Ventura, porque todos os debates, mesmo em que ele não esteja, são à volta dele. Quando existem perguntas a abrirem debates sobre se os candidatos iriam ou não permitir que um governo do Chega chegasse de facto a ser governo, acho que isso diz tudo relativamente a quem é que beneficia mais do debate, em sentido mediático. Mas também pode permitir uma coisa que eu acho que é interessante analisar, que é uma fadiga relativamente a André Ventura, porque, portanto, se estamos a falar de André Ventura consistentemente como um possível primeiro-ministro, um possível líder de um governo, se depois saem sondagens legislativas que até comprovam que o Chega está a perder um bocadinho de fogo, provavelmente pode existir um sentimento de cansaço, especialmente quando a área política da AD está a crescer tanto. Eu queria só falar sobre 2 debates, para terminar, mesmo muito rápido. Eu acho que o debate de Luís Marques Mendes com André Ventura não lhe correu bem a Luís Marques Mendes, como a generalidade da bolha político-mediática acha. Acho que, e vou dizer porquê. Se há coisa que nós conseguimos perceber neste momento é que existe uma fadiga completa e absoluta pela parte do eleitorado relativamente aos candidatos que são de partidos. Muita fadiga relativamente ao sistema político-partidário, à forma como uma elite política fala versus a generalidade dos portugueses. E André Ventura teve uma frase que para mim lhe ganhou o debate no fim, quando o Luís Marques Mendes disse para ele falar com mais calma e mais devagar, e ele lhe respondeu: André Ventura, vocês a elite falam com palavras caras e dessa maneira eu falo como o povo fala. E se há coisa que penetra para o eleitorado e para as pessoas, é alguém que fala como as pessoas falam, que dá uma ideia de que não faz parte de uma casta ou de uma elite política. Eu acho que isso penetra. E vou terminar só dizendo que o debate que me deu mais vergonha alheia a ver foi o debate de Catarina Martins e de André Ventura. Foi um debate horroroso, no sentido em que eu só vi insultos parte a parte. Aquilo pareceu mais para uma daquelas sessões de rappers que se estão a fazer diss tracks uns aos outros, do que propriamente um debate. Portanto, eu não tirei nada dali, não se falou de presidenciais. Completamente, foi horroroso. Mas a Catarina Martins é o Kendrick. Certo, ok. Neste caso, bem. Puxam, é positivo. Exato, é positivo. Não, é isso. Puxam para a própria equipa e está tudo certo. Acho é que acrescenta 0. Acho que não se falou minimamente de presidenciais. Acho que não faz bem à própria imagem. Eu vou terminar só dizendo isto. Não faz bem à própria imagem de Catarina Martins. Esta ideia de vamos lá e vamos rebentar com André Ventura. Eu não sei quantos votos é que isso acaba por ganhar. E, portanto, acho mesmo que ganha 0 votos. E, portanto, eu não faço ideia. Eu disse-vos isto quando começámos a falar de presidenciais. Vou terminar com esta frase. Eu achava que a segunda volta, a mais provável, iria ser o Almirante Gouveia Melo e André Ventura. E se nós acabarmos por ter a segunda volta exatamente com estas 2 personagens, vamos perceber que uma campanha, um ciclo de debates, um ciclo político-mediático
não quer dizer nada. Como nós entramos, é exatamente como nós vamos sair. Repara, eu por acaso acho que se isso, só para dar aqui os meus 2 cents, eu acho que se isso acontecer, eu acho super provável que isso aconteça, porque o PS e o PSD têm estado a cair, e só quem não quer, só que mesmo quem não quer ver e quer ser tipo avestruz e pôr a cabeça na areia, que não consegue perceber isso, porque só aqui um exercício que é giro. Nós, a última, isto foi Jorge Pinto que disse, shout out Jorge Pinto, apesar de eu achar que a candidatura deu, vocês não estão a ver, mas a Adriana fez-me aqui uma cara, eu acho que ninguém a fez alguma vez um shout-out ao Jorge Pinto na vida dele, não sei o que é que eu ia decidir. Mas espera, porque é que eu fiz isto? Porque eu acho que é uma candidatura suicida, e acho que não acrescenta nada, e acho ridículo o livro ter avançado com um candidato. Mas ele escreveu uma carta ao António José Seguro. Foi uma carta de amor. Vocês sabem que isto tem sempre cartas de amor a política, quando não tem, o Jorge Pinto inventa, porque, neste caso, porque esse debate também foi muito engraçado ontem, já vou lá. Mas ele disse uma coisa que é verdade, que é a última eleição cujos resultados se prolongaram pelo tempo devido, ou seja, por 4 anos, ou seja, a vontade do povo teve a sua finalização 4 anos depois, como deve ser, foi em 2015, foi há 10 anos. Nós estávamos nos fins da adolescência, porque já não somos assim tão jovens, mas foi há 10 anos em que o PSD... Fala por ti, Maria. Tu fazes 26 daqui a 2 meses, baby. Nós já não podemos dizer aquela coisa dos abaixo dos 25 há imenso tempo. E agora ainda... Mas 30 na mesma, tipo, não te estou a perceber. Quem nos ouve não tem 14 anos, portanto não tens que fazer esse ponto. Mas pode ter Sabes 14. lá. Por acaso eu acho que tem 14. Há imensas pessoas com 14 anos. Gosto muito, shout out também. Mas isto é o vírus. Em 2015 o PSD e o PS juntos tiveram 71%. Em 2019 desceram para 64%, 64,5%. E depois, em 2022, tiveram outra vez 70%, porque Costa teve maioria absoluta por causa para a tristeza da Leonor e da geringonça. Mas depois, em 2024, desceram abaixo dos 60%, pela primeira vez, desde o fenómeno muito esquisito em 1985, chamado PRD. Foi a primeira e única vez, foi em 2024, e isto repetiu-se em 2025. Porque juntos têm 55%. Portanto, o PSD e o PS estão numa queda brutal há algum tempo, sendo que nós temos tido estas eleições todas seguidas, têm acelerado este processo de queda dos partidos tradicionais. De resto, nós já vimos, por exemplo, em França, que tem um cenário político mais ou menos parecido connosco, mais ou menos, já aconteceu. Eu temo que isto aconteça mais tarde ou mais cedo, e se o cenário que a Adriana está a visionar ou a ver que vai acontecer estilo Maia, se isto acontecer de facto, se for o Almirante Gouveia e Melo e André Ventura a passarem à segunda volta, nós temos de facto uma vitória de André Ventura sem ele ter que ganhar as eleições, que é o sistema que ele fala, de facto tem uma quebra muito grande, e é basicamente o culminar desta queda do PS e do PSD. Para isso não acontecer, o Marcos Mendes e António José Seguro têm que ter, mais apoio dos partidos, coisa que não estão a ter, e 2, mais convicções, para além destas convicções redondas. Eles estão os dois profundamente redondos. Eu gosto de António José Seguro, já disse isso, e gosto dele pessoalmente, mas há um problema muito grande com a candidatura dele. Estás a fazer uma declaração pública de apoio? Não estou, porque eu não vou apoiar ninguém. Aliás, o meu voto não está decidido, mas eu gosto pessoalmente de António José Seguro. Mas isso, estou a fazer uma declaração pública. Acho que é um homem com os valores no sítio, tem valores, que é uma coisa já rara na política, mas não tem respostas para temas muito complexos e muito importantes que um Presidente da República tenha respostas. Para as pessoas que dizem, mas o que é que interessa ao Presidente da República, não sei o quê, as ideias que ele tem? Interessa. Por exemplo, eu gostava de saber o que é que António José Seguro pensa sobre a justiça, sobre a reforma da justiça. António José Seguro ainda não conseguiu responder numa entrevista ou num debate com
de uma forma acutilante o que é que ele acha sobre os problemas na justiça em Portugal. Não só sobre os atrasos na justiça, coisa que já falou para tentar fugir, mas também sobre o problema muito grande que nós temos tido nos últimos anos, que é a crescente politização do Ministério Público. Não é uma coisa de agora, mas está a agravar-se. António José Seguro tem algum receio em falar disso. Eu temo que seja por temer ataques relacionados com o Partido Socialista, mas eu gostava de ver António José Seguro com mais coragem nesse tema. Por exemplo, como em tantos outros, eu acho que os dois, Marcos Mendes e António José Seguro, estão muito redondos. E isso é um problema. Depois temos o outro candidato à direita que pode roubar alguns votos ao Almirante, a Marcos Mendes e a André Ventura, que é Coutinho Figueiredo, que está a tentar ser redondo, parvamente parece-me, porque Coutinho Figueiredo está a tentar dizer que a candidatura dele é de todos os portugueses. Esquece que a Iniciativa Liberal tem uma representação de 8 deputados no Parlamento, não é de todos os portugueses, e está tudo bem. E pode fazer uma candidatura ideológica que eu acho que faz alguma falta à direita neste momento, para não ser só o que berra mais alto e depois os outros dois que estão, porque eu estou a contar António José Seguro porque ele penetra algum eleitorado de centro-direita, pois os outros dois estão muito redondos. Faria falta uma candidatura ideológica, que se nota depois quando Coutinho Figueiredo está a discutir com António Filipe, e foi muito engraçado esse debate, porque estavam os dois em acusações mútuas de radicalismo ou de ideias do século XIX, e Coutinho Figueiredo também se esquece que a IEL, eu digo muitas vezes, a IEL neste momento está a comportar-se, mas é normal num partido pequeno, principalmente num partido pequeno recente, uma espécie de MRPP da direita. Há muitas purgas ideológicas dentro dos partidos pequenos ideológicos, e portanto, e são purgas ideológicas com base em ideias, por exemplo, também do século XIX. Portanto, mas eu não acho que Coutinho Figueiredo tivesse alguma penalização eleitoral se fosse mais ideológico do que tem estado a ser. Estão muito redondos. Depois mais uma coisa, e aqui é rage bait, para vocês as duas estão bem doentes, mas no summit da CNN que aconteceu em Alcobaça, os 4 candidatos principais, Coutinho Figueiredo chorou, como a Adriana diz, eu também achei um pouco, enfim, não vou pronunciar sobre isso, chorou várias vezes, em vários momentos, em vários meios de comunicação, mas André Ventura disse uma coisa que mais nenhum candidato consegue dizer, e eu acho que isso é um dos grandes problemas nos candidatos presidenciais, é que lá está, estão com muito medo de dizer muitas coisas, mas André Ventura às vezes diz coisas que estão acertadas, depois as suas soluções são absurdas. Mas André Ventura diz que nós temos muitos milionários em Portugal e muitas pessoas muito ricas que vivem à conta do Estado, à custa do Estado e à margem do Estado há muito tempo, e toda a gente sabe e ninguém quer dizer nada. E quando eu ouço André Ventura a dizer isto, e mais nenhum a dizer isto, de facto há um grande problema com a nossa classe política, que em muitos temas tem muito medo de falar. E portanto, se há alguma coisa que André Ventura pode ensinar aos outros, acho que é mesmo a única coisa, é dizer aquilo em que acreditam, serem convictos nas coisas em que acreditam. E agora vou passar a palavra à Adriana, outra vez, porque... Desculpa. E agora vou passar a palavra à Leonor, outra vez, porque ela, como nos passou a gripe, nós agora estamos a agradecer e vai ser a primeira a falar nas duas rondas. Eu estou a ser bullied por a gripar. Eu gostava de perguntar, porque houve um tema que marcou a semana passada e que está a marcar esta semana, mas que também se calhar pode explicar a subida de tom da agressividade de André Ventura, porque eu quero falar sobre isto, mas é a exploração de imigrantes no Alentejo, que acho que choca aproximadamente 0 pessoas que tenham estado a acompanhar o que se passa no Alentejo com as redes de trabalho de imigrantes, em que um sargento da GNR está envolvido, e também há pessoas da PSP envolvidas. E portanto, Leonor, o que é que nos trazes sobre este tema? Então, algumas reflexões sobre este tema, só assim para dar um bocadinho de contexto. Houve uma rede com 10 militares da GNR que controlaria cerca de 500 imigrantes, maioritariamente originários do sul da Ásia,
e estes 10 militares da GNR eram suspeitos de ganhar 400 euros ao fim de semana e 200 euros à semana para agredir e ameaçar imigrantes, nomeadamente como capatazes de trabalho, forçando-os a trabalhar. E esta rede de tráfico humano está agora a ser desmantelada e várias pessoas vão ser julgadas, e há algumas coisas que eu gostava de dizer sobre isso. Em primeiro lugar, questionarmos sobre quantas mais histórias sobre maçãs podres dentro da polícia, da GNR, precisaremos de ouvir até aceitarmos que existe um problema estrutural e incontornável de racismo e de violência arbitrária nas forças de segurança, quer seja na GNR, quer seja na PSP, e quer dizer, eu acho que ter GNRs como capatazes de um regime de trabalho desumanizante e brutal deveria chocar o país inteiro, ou seja, serem pessoas que supostamente servem para garantir que a lei está a ser cumprida, servirem como capatazes de uma rede de tráfico humano para garantir que pessoas trabalham da forma mais eficiente possível num sistema sinistro de trabalho quase escravo, devia alertar-nos de forma muito séria para problemas estruturais nas nossas forças de segurança relacionadas com violência e com racismo e xenofobia. Depois, uma segunda coisa que eu gostava de dizer sobre isso tem a ver com as condições em que vivem e trabalham estas pessoas, e quando falo destas pessoas não falo só especificamente destas que estavam a ser controladas por capatazes, polícias ou GNRs, mas em geral sobre este sistema que existe muito no sul do nosso país. A esmagadora maioria destas pessoas, e há algumas fotografias disponíveis na imprensa relacionadas com este caso específico, vê-se que estas pessoas estavam a viver nas condições mais miseráveis possíveis. Muitas vezes vivem em barracões, em contentores, em casas e quartos completamente sobrelotados e sem condições nem de espaço nem de higiene, e vivem em regimes de trabalho que se assemelham aos da escravatura e do trabalho forçado, que foram aspectos tão fundamentais da história do colonialismo e da história do Império Português. E eu acho que esta ideia de que o regime de plantação e a racialização deste tipo de trabalho não terminou com a descolonização formal dos territórios colonizados é uma discussão que já muitas pessoas têm vindo a trazer a propósito destas plantações e deste trabalho agrícola muito violento no sul de Portugal, com maioritariamente pessoas do sul da Ásia. É muito relevante pensarmos nestas continuidades da racialização do trabalho. Aqui mesmo no sul do nosso país, milhares de pessoas racializadas, muitas delas do sul da Ásia, vivem em regimes de trabalho muito violentos, que são violentadas fisicamente, e isto acontece não só em Portugal, como também há relatos muito semelhantes na Andaluzia, no sul de Espanha, com regimes de trabalho em que muitas vezes são violentados, eles recebem castigos corporais pelo seu trabalho, são-lhes retirados quaisquer direitos laborais, mesmo que algumas sejam de facto cidadãs portuguesas. Vivem, muitas vezes têm de entregar documentação, de modo a que seja difícil saírem de lá ou conseguirem escapar, e há muitos relatos sobre isto, não só em Portugal. Acabam muitas vezes por ser enganadas quanto à remuneração verdadeira do que era suposto ganharem, e acho que esta é uma continuação brutal e esmagadora de um sistema de plantação que explora o sul global e as pessoas racializadas e vindas do sul global para colocar no prato das pessoas do norte global, da classe alta, das pessoas brancas, produtos alimentares desejados. E acho interessante perguntarmos quanto é que custa, em termos humanos, a framboesa que vem ao nosso prato, qual é a vida social, a trajetória deste alimento que chega ao nosso prato, do abacate que chega ao nosso prato. Isto não dizendo que eu não estou a dizer para deixar de comer estas duas coisas em específico. O que eu estou a querer dizer é que é interessante e importante pensarmos na mão de obra e nas estruturas, nas cadeias de produção que trazem alguns produtos até nós, porque muitas vezes elas são muito violentas, e acho que isto é um caso que põe a nu um sistema estrutural e discriminatório sobre o qual devemos refletir e agir. Adriana? Eu não vou acrescentar muita coisa àquilo que a Leonor disse. Não tenho, como diria um grande vulto na nossa política portuguesa, não tenho estudos para estar a acrescentar coisas àquilo que a Leonor disse agora na parte final, mas queria acrescentar algumas coisas relativamente a este fenómeno. Eu acho que é importante, parece que nós estamos a viver num mundo paralelo.
E parece que, mais uma vez, estão-se a desenhar políticas públicas sem ter o mínimo, eu como estou doente irritada, sem ter o mínimo noção do país que temos. Esta ideia de que se vai travar imigração com uma restrição dos mecanismos legais para que esta possa ocorrer é falso. Enquanto existir pendor económico e necessidade económica são de direito, eu não devia ter que vos explicar a lei da oferta e da procura. Aliás, vocês vivem para isto. Portanto, eu não devia ter que vos estar a explicar isto. Existindo a necessidade económica da mão de obra de trabalho destes imigrantes, sob a qual vários setores que nós temos, nomeadamente os dos serviços da restauração e especialmente o da agricultura, não existem, não conseguem existir sem mão de obra imigrante. Aliás, quando as confederações dos patrões dizem isto claramente, acho que isto deixa tudo claro. Quando se diminuem os mecanismos legais para que estas pessoas possam vir, elas vêm na mesma. Mas vão chegar cá e ser exploradas, e especialmente por pessoas que conhecem o sistema, que sabem e trabalharam no sistema, e em vez de, com mecanismos legais, o migrante ser protegido de abusos por parte destas pessoas, estão na mão destas pessoas. Saiu na semana passada, isto passou um bocadinho por baixo do radar, algo que eu não sei como é que até agora isto foi legal. Não consigo explicar. Eu já dei o exemplo de várias vezes que existem redes em Lisboa, nomeadamente na zona histórica de Lisboa, em que fornecem moradas falsas para atestados de residência, e depois temos coisas como prédios em Lisboa em que têm 3 ou 4 apartamentos, portanto, façam as contas para o limite de pessoas que lá deviam estar, e estão registadas milhares, já chegou a estar 5.000 pessoas registadas num prédio na zona histórica de Lisboa, sendo que esses registros são automaticamente e têm que ser feitos junto às autarquias e das juntas locais. Portanto, sem uma lei em que há um limite máximo de atestados de residência que podem ser dados por fogo habitacional. Vocês vejam o limite aos anos, não é? Aos anos em que nós temos, por exemplo, um mecanismo da manifestação de interesse, que depois culminava em as pessoas terem um atestado de residência, e só agora é que este tipo de coisas são pensadas. Portanto, em vez de se ter revertido um mecanismo que permitia uma regularização de pessoas, e sim, Pedro Nuno Santos, isto também é para ti, que a 21 de dezembro de 2024 defendeste no Parlamento uma coisa, e depois a 6 ou 8 de janeiro já vieste dizer no Expresso que eras contra a manifestação de interesse, diz muito sobre a tua espinha dorsal política, e se calhar por causa disso o que tu tiveste nas eleições. Em vez de se ter revertido um sistema que estava a funcionar em termos de regularização, eu estou cada vez mais a favor de, em vez de grandes revoluções e grandes reformas, tentar-se resolver aquilo que nós temos que não está a funcionar, e acima de tudo garantir que não temos pessoas que estão nas mãos de redes de tráfico porque não há uma resposta do Estado, que estão nas redes de tráfico porque há anos de processos que estão empancados e dependências enormes depois de uma transição do CEF para a AIMA. E um conjunto de outras coisas que eu podia estar aqui a dizer, mas que no fundo já ouviram. Vou mesmo só terminar dizendo isto, que eu sei que isto da extrema-direita fica muito irritada quando eu digo isto, mas eu faço questão de relembrar isto todas as vezes que forem necessárias. As pessoas não são coisas, portanto as pessoas não são ilegais. Portanto não há imigração ilegal, há imigração não documentada. E portanto tratar e criminalizar ainda por cima, e acho que isto é o principal fator, esta ideia da criminalização e de se olhar como o imigrante que não está a regular como ilegal, ainda empurra mais estas pessoas para as redes de tráfico, porque acham que estão completamente à margem da sociedade. E a marginalização, por favor vão ler um livro, a marginalização é um dos principais fatores para deixar estas pessoas nas mãos das redes de tráfico. Eu tenho pouco para acrescentar aquilo que vocês as duas disseram, porque concordo integralmente com as duas, mas queria só deixar 2 notas rápidas, até porque nós estamos a ficar sem tempo, como quando não é a nossa stalinista a controlar o tempo. Obrigada. O tempo deixa de existir, até porque eu tenho um bocado de time blindness, mas eu gostava de dar 2 notas. A primeira é sobre um apelo aos católicos, que se dizem muito católicos e muito crentes, e ainda assim apoiam as ideias de extrema-direita em relação à imigração.
olhem para o que a Igreja está a fazer no Alentejo para contrariar o abandono das famílias de migrantes dentro das dioceses da Cáritas de Beja e de Vila Real. Estão a promover a integração e estão a acolher as populações imigrantes que estão lá para os tirar, para lhes dar uma alternativa às redes de tráfico, porque isto sim é uma forma de estar cristã e católica. Não é a forma de estar cristã e católica, não é o ódio ao que é diferente, pelo contrário. E nesse sentido vejam também, por favor, o que o Papa Leão XIV disse hoje. Aliás, ontem, nós estamos a gravar dia 2, ou seja, na terça-feira. Ele disse, na segunda-feira foi ao Líbano e pediu que os imigrantes, sobretudo os que fogem de conflitos, mas que os imigrantes nunca se sintam rejeitados nos países para onde vão, para onde fogem, seja de más condições de vida, seja de guerras, e nesse caso os refugiados, mas que nunca se sintam rejeitados. E quem os está a rejeitar são pessoas que depois se dizem muito católicas e vão à missa ao domingo, às vezes nem sequer vão, mas depois gostam muito das ideias de extrema-direita, para expulsar estes tipos. E portanto, essa era a minha primeira nota. E a segunda nota é em relação às falhas do Estado. O Estado sabe disto, desta situação dos imigrantes há muito tempo. E em relação ao que tu dizias, Adriana, sobre a AIMA, sobre o CEF, eu falava no outro dia com a Luísa Semente da Vida Justa, que dizia, e ela tem um caso extraordinário, ela nasceu em Portugal e só teve a nacionalidade portuguesa aos 38 anos. Ela é filha de pais cabo-verdianos. Ela tinha a nacionalidade cabo-verdiana, apesar de nunca ter ido a Cabo Verde, nunca pôs o pé em Cabo Verde. E também nunca foi aceita em Portugal. Só aos 38 anos é que conseguiu a nacionalidade. Ela foi mãe em 2019 e o filho dela teve a nacionalidade portuguesa antes dela. E como ela estão milhares de outras pessoas, filhos de imigrantes e que infelizmente nasceram em Portugal numa altura em que nós estávamos mais afastados do ius solis, que é teres direito à tua nacionalidade, e agora estamos a afastar-nos outra vez. Estas pessoas sentem-se abandonadas pelo sistema e são portuguesas, só que são rejeitadas pelo próprio país. Ela esteve sempre em Portugal e está a fazer um trabalho incrível. E com isso temos que fechar, porque já estamos a exceder o tempo. E eu perguntava-te, Adriana, para não começar com a Leonor mais uma vez, a tua recomendação desta semana. Eu sei que estás doente e estás irritada, mas eu... A recomendação dela é Brufen. A recomendação da Adriana, exato. A Leonor queria dizer ibuprofeno porque nós não fazemos publicidade a marcas neste podcast. Ok, Leonor? Sim. Exato. Então a minha recomendação... Nossa Big Pharma. Exato. Portanto, não fazemos alegações de saúde neste podcast. A minha recomendação é relativa à saúde e à comida, portanto, vocês vão gostar particularmente. O Rasmus Mank, que é o chefe e o dono do Alchemist, é um dos melhores restaurantes do mundo, é um do topo da minha bucket list. Alexandra Prado Coelho esteve com ele no Mesa SP, em São Paulo, há algumas semanas, e o Rasmus estava-lhe a dizer que está neste momento a fazer uma colaboração com o futuro Hospital Mary Elizabeth na Dinamarca, que é para crianças com cancro. E um dos grandes problemas da alimentação de crianças com cancro é que a quimioterapia faz-lhes ter muito vómito e faz-lhes, surpreendentemente, ter uma incapacidade de comer normalmente e, portanto, perdem muito peso por causa das texturas, têm muita sensibilidade para as texturas e para os sabores no geral. E então, porque a cozinha também é isto, a cozinha não é só cozinhar, e a alta gastronomia não é só isso, é pensar e esquematizar pratos. No fundo, o que o Rasmus vai fazer é fazer esta curadoria gastronómica para pensar num menu para estas crianças, muitas delas em estado terminal, e que no fundo só se quer garantir que elas conseguem ter o máximo de conforto no resto do tempo de vida que têm. E como eu sei que existem muitos chefes e muitas pessoas do meio gastronómico que ouvem este podcast também pelas minhas recomendações gastronómicas, eu gostava de lançar um desafio público
Se alguém já teve alguém com cancro na vida deles, especialmente crianças, e o próprio IPO, a forma como o IPO é gerido e como é num sistema de gestão público ou privado, parece-me que existe toda a possibilidade e abertura para que um chefe português, 2 chefes portugueses, 3 chefes portugueses, quem esteja a ouvir, se junte e faça um tipo de coisas destas para um hospital, especialmente um IPO em Portugal. Eu sei que estamos a entrar na fase das avaliações dos inspectores Michelin, que estamos a entrar em Michelin Season, mas pensar um bocadinho, e como é uma coisa que me irrita particularmente também, a forma como muitas vezes é arbitrária a seleção, pensarem os próprios chefes tirarem um bocadinho a cabeça do Estado Michelin e pensarem num bocadinho mais do que eles próprios, e lançava mesmo este desafio público para que possam fazer isto. Leonores, o que é que tu nos recomendas esta semana? Bem, eu vou tentar ser telegráfica porque eu não sou time blind ou qual foi a desculpa que a Maria usou para ser... Eu sou time blind. Tenho time blindness. Ok, pronto, eu não. ADHD, que também é uma coisa que se passa online. Eu só vou deixar 2 recomendações bastante rápidas. A primeira é um artigo do Daniel Oliveira no Expresso sobre o golpe que aconteceu na Guiné-Bissau, que eu acho que é um tema que tem sido super desprezado tanto em geral pela comunicação social, como pelo próprio governo português, que já no passado, até o Marcelo Rebelo de Sousa, e ele fala disso no artigo, tinha passado, tinha contribuído para branquear o regime ditatorial na Guiné, e recomendo o artigo, acho que é interessante. E gostava de fazer outra recomendação, essa sim mais do coração. Gostava de recomendar um livro que se chama Reading Lolita in Tehran, que eu estou a acabar de ler e que estou a gostar mesmo muito. É um livro de memórias de 2003 de uma académica e escritora iraniana chamada Azar Nafizi, que a partir de 4 romances clássicos que ela estuda, porque ela é especialista em literatura de língua inglesa, nos conta uma história muito complexa, nuanceada, sobre a Revolução de 1979 no Irão, sobre as expectativas que existiam antes, sobre o que é que vai a ser a Revolução, e acho que é muito interessante como ela mostra que não estava logo tudo decidido, que iria culminar da forma que nós hoje conhecemos a República Islâmica do Irão, mas ela mostra muito todas as correntes e contracorrentes e as coisas que não se sabia que iam acontecer, e depois ela mostra de forma muito esmagadora como é que o regime dos ayatollahs acabou por esmagar os direitos das mulheres, e eu recomendo mesmo muito esse livro. Bom, a minha recomendação é a propósito de um evento que está a acontecer em Macau, que é o Congresso da APAFT, da Associação Portuguesa de Turismo, e nós muitas vezes esquecemos da nossa proximidade histórica a um superpoder mundial que é a China. E há um livro muito interessante do Michael Schumann que se chama Superpower Interrupted, que eu aconselho toda a gente que se questiona sobre os objetivos da China a espreitarem, porque o Michael Schumann fala de como, na verdade, quando ao contrário do nosso imaginário, quando os portugueses encontraram para nós a ilha quando encontraram Macau, a península, e depois Taipa e não sei o quê, e quando os espanhóis também encontraram na altura Manilha, a China é que nos dominava completamente. Nós estávamos completamente subservientes à China. Há histórias incríveis do que se passou no século XVI, no século XVII, que o Michael Schumann recupera, e vale a pena ver, porque vale a pena olharmos para a China com as lentes invertidas. Nós olhamos sempre para a China quase como uma linha de estudos, que é estudos pós-coloniais sobre a China, onde a China não encaixa muito bem, porque a própria China é um poder colonial na sua zona de influência, no Mar do Sul da China, e é importante recuperar esta história para percebermos a China de hoje, que apesar da revolução cultural mantém uma grande tradição da China antiga, com as tradições filosóficas chinesas a serem recuperadas pelo Xi Jinping, mas também para nós percebermos o poder que a China verdadeiramente tem e o poder que a China quer recuperar e que está a recuperar aos poucos, e a aproveitar-se do vazio que os Estados Unidos estão a deixar no campo mundial.
E chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC Notícias. E prometemos estar em estúdio na próxima semana, porque esperamos que este vírus vindo de Leonor Rosas já nos tenha passado. Chega de culparem a marxista. Até a próxima semana. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.